E aí, pessoal, tudo bom? Ontem a gente terminou a leitura do livro que a gente estava lendo. E eu falei ontem mesmo na live que hoje a gente ia começar a ler Harry Potter. Porém, eu não tenho o livro do Harry Potter. Quando eu li o livro do Harry Potter a primeira vez, foi muito tempo atrás, eu li da filha da minha madrinha. Era dela o livro e eu peguei emprestado e li. Então, como eu não tenho o livro físico, eu fui procurar ele para me poder ter ele em mídia digital, para me poder ler pelo celular, pelo menos, né? Para me poder ler para vocês. E eu encontrei, não foi difícil. Eu encontrei ele em mídia digital e tá aqui já prontinho, bonitinho aqui no celular para me poder ler para vocês. Então, dessa vez a leitura não vai ser de um livro físico, mas não deixa de ser o livro. É o mesmo livro. E é isso, pessoal, vamos lá. Capítulo 1: O menino que sobreviveu. O senhor e a senhora Dursley da Rua dos Alfeneiros número 4 se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. O Sr. Dursley era diretor de uma firma chamada Grunnings, que fazia perfurações. Era um homem alto e corpulento, quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. A Sra. Dursley era magra e loura, e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal, o que era muito útil, porque ela passava grande parte do tempo espichando-o por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. Os Dursleys tinham um filhinho chamado Dudley, o Duda, e em sua opinião não havia garoto melhor em nenhum lugar do mundo. Os Dursley tinham tudo o que queriam, mas tinham também um segredo, e seu maior receio era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potter. A Sra. Potter era irmã da Sra. Dursley, mas não se viam havia muitos anos. Na realidade, a Sra. Dursley fingia que não tinha irmã, porque esta e o marido imprestável eram o que havia de menos parecido possível com os Dursley. Eles estremeciam só de pensar o que os vizinhos iriam dizer se os Potter aparecessem na rua. Os Dursley sabiam que os Potter tinham um filhinho também, mas nunca o tinham visto. O garoto era mais uma razão para manter os Potter à distância. Eles não queriam que o Duda se misturasse com uma criança daquelas. Quando o Sr. Dursley e a Sra. Dursley acordaram na terça-feira monótona e cinzenta em que a nossa história começa, não havia nada no céu nublado lá fora sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não tardariam a acontecer por todo o país. O Sr. Dursley cantarolava ao escolher a gravata mais sem graça do mundo para ir trabalhar, e a Sra. Dursley fofocava alegremente enquanto lutava para encaixar um Duda aos berros na cadeirinha alta. Nenhum deles reparou em uma coruja em uma coruja parda que passou, batendo as asas pela janela. Às 8h30, o Sr. Dursley apanhou a pasta, deu um beijinho no rosto da Sra. Dursley e tentou dar um beijo de despedida em Duda, mas não conseguiu, porque na hora Duda estava tendo um acesso de raiva e atirava o cereal nas paredes. Pestinha, contrafeito. O Sr. Dursley ao sair Disse rindo contrafeito o Sr. Dursley ao sair de casa. Entrou no carro e deu marcha ré para sair do estacionamento do número 4. Foi na esquina da rua que ele notou o primeiro indício de que algo estranho ocorria. Um gato lia um mapa. Por um instante o Sr. Dursley não percebeu o que vira. Em seguida, virou rapidamente a cabeça para dar uma segunda olhada. Havia um gato de listras amarelas sentado na esquina da Rua dos Alfeneiros, mas não havia nenhum mapa à vista. Em que estaria pensando naquela hora? Devia ter sido um efeito da luz. Ele piscou e arregalou os olhos para o gato. O gato o encarou. Enquanto virava a esquina e subia a rua, espiou o gato pelo espelho retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua dos Alfeneiros. Não, estava olhando a placa. Gatos não podiam ler mapas nem placas. O Sr. Dursley sacudiu a cabeça e tirou o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ele não pensou em mais nada, exceto no grande pedido de brocas que tinha esperanças de receber naquele dia. Mas ao sair da cidade, as brocas foram varridas de sua cabeça por outra coisa. Ao parar no costumeiro engarrafamento matinal, não pôde deixar de notar que havia uma quantidade de gente estranhamente vestida andando pelas ruas.
gente com capas largas. O Sr. Dursley não tolerava gente que andava com roupas ridículas. Os trapos que se viam nos jovens. Imagino que aquilo fosse uma nova moda idiota. Tamborilou os dedos no volante e seu olhar recaiu em um grupinho de excêntricos parados bem perto dele. Cochichavam excitados. O Sr. Dursley se irritou ao ver que alguns deles nem eram jovens. Ora, aquele homem devia ser mais velho do que ele e usava uma capa verde esmeralda. Que petulância! Mas então ocorreu ao Sr. Dursley que se tratava provavelmente de alguma promoção boba. Essas pessoas estavam, obviamente, arrecadando alguma coisa. Devia ser isso. O tráfego avançou e alguns minutos depois o Sr. Dursley chegou ao estacionamento da Grunnings, o pensamento de volta às brocas. O Sr. Dursley sempre sentava de costas para a janela em seu escritório no nono andar. Se não o fizesse, talvez tivesse achado mais difícil se concentrar em brocas aquela manhã. Ele não viu as corujas que voavam velozes em plena luz do dia, embora as pessoas na rua as vissem. Elas apontavam e se espantavam, enquanto coruja atrás de coruja passava no alto. A maioria jamais vira uma coruja mesmo à noite. O Sr. Dursley, porém, teve uma manhã perfeitamente normal sem corujas. Gritou com 5 pessoas diferentes, deu vários telefonemas importantes e gritou mais um pouco. Estava de excelente humor até a hora do almoço, quando pensou em esticar as pernas e atravessar a rua para comprar um pãozinho doce na padaria de fronte. Esquecera completamente as pessoas de capas até passar por um grupo delas próximo à padaria. Olhou-as com raiva ao passar, não sabia o porquê, mas elas o deixavam nervoso. Essas cochichavam agitadas também, mas ele não viu nenhuma latinha de coleta. Foi ao passar por elas, na volta, levando uma grande rosca açucarada em um saco, que entreouviu algumas palavras do que diziam. Os Potter, é verdade, foi o que ouvi. O filho deles, Harry. O Sr. Dudley parou de repente. O medo invadiu-o. Virou a cabeça para olhar as pessoas que cochichavam como se quisessem dizer alguma coisa. Mas pensou melhor. Atravessou a rua depressa, correu para o escritório. Disse rispidamente à secretária que não o incomodasse. Agarrou o telefone e quase terminara de discar o número de casa quando mudou de ideia. Pôs o fone no gancho e alisou os bigodes, pensando: não, estava agindo como um idiota. Potter não era um nome tão fora do comum assim. Tinha certeza de que havia muita gente chamada Potter com um filho chamado Harry. Pensando bem, nem sequer tinha certeza de que o sobrinho tivesse o nome de Harry. Jamais vira o menino, talvez fosse Ernesto ou Eduardo. Não tinha sentido preocupar a senhora Dursley. Ela sempre ficava tão perturbada à simples menção da irmã. Não a culpava. Se ele tivesse a irmã como aquela, mas, mesmo assim, aquelas pessoas de capas, achou bem mais difícil se concentrar nas brocas aquela tarde. E quando deixou o edifício às 5 horas, continuava tão preocupado que deu um encontrão em alguém parado ali à porta. Desculpe, murmurou, quando o velhinho cambaleou e quase caiu. Levou alguns segundos até o Sr. Dursley perceber que o homem estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido por ter sido quase jogado no chão. Ao contrário, seu rosto se abriu em um largo sorriso e ele disse numa voz esganiçada que fez os passantes olharem. Não precisa pedir desculpas, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se, porque você sabe quem finalmente foi-se embora. Até trouxas como o senhor deviam estar comemorando um dia tão feliz. E o velho abraçou o Sr. Dursley pela cintura e se afastou. O Sr. Dursley ficou pregado no chão. Fora abraçado por um completo estranho. E também achava que fora chamado de trouxa. O que quer que isso quisesse dizer. Estava abalado. Correu para o carro e partiu para casa, esperando que tivesse imaginando coisas. O que nunca esperava que fizesse, porque não aprovaria a imaginação. Não aprovava a imaginação. Quando entrou no estacionamento do número 4, a primeira coisa que viu, e isso não melhorou seu estado de espírito, foi o gato listrado que o notara aquela manhã. Agora ele estava sentado no muro do jardim. Tinha certeza de que era o mesmo. As marcas em volta dos olhos eram as mesmas. Chispa! Disse o Sr. Dursley em voz alta. O gato não se mexeu. Apenas lançou-lhe um olhar severo. Será que isso era um comportamento normal para um gato? Pensou o Sr. Dursley. Continuava decidido a não comentar nada com a esposa. A Sra. Dursley tivera um dia normal e agradável. Contou-lhe durante o jantar os problemas da senhora do lado com a filha e ainda que Duda aprendera uma palavra nova. Nunca. O Sr. Dursley tentou agir normalmente. Depois que Duda foi se deitar, ele chegou à sala em tempo de ouvir o último noticiário noturno.
E por último, os observadores de pássaros em toda a parte registraram que as corujas do país se comportaram de forma muito estranha hoje. Embora elas normalmente caçem à noite e raramente apareçam à luz do dia, centenas desses pássaros foram vistos hoje voando em todas as direções desde o alvorecer. Os especialistas não sabem explicar por que as corujas de repente mudaram seu padrão de sono. O locutor se permitiu um sorriso, muito misterioso. E agora, com Jorge Mendes, o nosso boletim meteorológico. Vai haver mais tempestades de corujas à noite, Jorge? Bom, Eduardo, disse o meteorologista, não sei lhe dizer, mas não foram só as corujas que se comportaram de modo estranho hoje. Ouvintes de todo o país têm telefonado para reclamar que, em vez do aguaceiro que prometiam para ontem, eles têm tido chuvas de estrelas. Talvez alguém ande festejando a noite das fogueiras uma semana mais cedo este ano. Mas posso prometer para hoje uma noite chuvosa. O Sr. Dursley ficou paralisado na poltrona. Estrelas cadentes em todo o país? Corujas voando durante o dia? Gente misteriosa usando capas por todo lado? E um cochicho a respeito dos Potter. A Sra. Dursley entrou na sala trazendo 2 xícaras de chá. Não adiantava, teria que lhe dizer alguma coisa. Pigarreou nervoso. Petúnia, querida, você não tem tido notícias de sua irmã ultimamente? Conforme esperava, a Sra. Dursley pareceu chocada e aborrecida. Afinal, normalmente fingiam que ela não tinha irmã. Não, respondeu ela seca. Por quê? Uma notícia engraçada, murmurou o Sr. Dursley. Corujas, estrelas cadentes e viu uma porção de gente de aparência estranha na cidade hoje. E daí? Cortou a Sra. Dursley. Bem, pensei talvez tivesse alguma ligação com, sabe, o pessoal dela. A Sra. Dursley bebericou o chá com os lábios contraídos. O Sr. Dursley ficou em dúvida se teria coragem de lhe contar que ouvira o nome Potter. Decidiu que não. Em vez disso, falou com a voz mais displicente que pôde. O filho deles teria mais ou menos a idade do Duda agora, não? Suponho que sim, respondeu a Sra. Dursley, ainda seca. Como é mesmo o nome dele? Ernesto, não é? Harry, um nome feio e vulgar, se quer saber minha opinião. Ah, é, disse o Sr. Dursley, sentindo um aperto horrível no coração. É, concordo com você. Não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto a caminho do quarto onde foram se deitar. Enquanto a Sra. Dursley estava no banheiro, o Sr. Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim da casa. O gato continuava lá. Observava o começo da Rua dos Alfeneiros, como se esperasse alguma coisa. Estaria imaginando coisas? Será que tudo isso teria ligação com os Potter? Se tinha, se transpirasse que eram aparentados com um casal de... Bem, ele achava que não aguentaria. Os Dursley se deitaram. A Sra. Dursley adormeceu logo, mas o Sr. Dursley continuou acordado, pensando no que acontecera. Seu último consolo, antes de adormecer, foi pensar que, mesmo que os Potter estivessem envolvidos, não havia razão para se aproximarem dele e da Sra. Dursley. Os Potter sabiam muito bem o que pensavam deles e de gente de sua laia. Não via como ele e Petúnia poderiam se envolver com nada que tivesse acontecido. O Sr. Dursley bocejou e se virou. Isso não poderia afetá-los. Como estava enganado. O Sr. Dursley talvez estivesse mergulhando em um sono inquieto, mas o gato no muro lá fora não mostrava sinais de sono. Continuava sentado imóvel como uma estátua, os olhos fixos na esquina, mais distante da Rua dos Alfeneiros. E nem sequer estremeceu quando uma porta de carro bateu na rua seguinte, nem mesmo quando 2 corujas mergulharam do alto. Na verdade, era quase meia-noite quando o gato se mexeu. Um homem apareceu na esquina, que o gato estivera vigiando. Apareceu tão súbita e silenciosamente que se poderia pensar que tivesse saído do chão. O rabo do gato mexeu ligeiramente e seus olhos se estreitaram. Ninguém jamais vislumbrara nada parecido com este homem na Rua dos Alfeneiros. Era alto, magro e muito velho, a julgar pelo prateado de seus cabelos e de sua barba, suficientemente longos para prender no cinto. Usava vestes longas, uma capa púrpura que arrastava pelo chão e botas com saltos altos e fivelas. Seus olhos azuis eram claros, luminosos e cintilantes por trás dos óculos de meia-lua, e o nariz muito comprido e torto, como se o tivesse quebrado pelo menos 2 vezes. O nome dele era Alvo Dumbledore. Alvo Dumbledore não parecia ter consciência de que acabara de pisar numa rua onde tudo, desde seu nome às suas botas, era mal visto. Estava ocupado apalpando a capa, procurando alguma coisa, mas parecia ter consciência de que estava sendo vigiado, porque ergueu a cabeça de repente para o gato e continuava a fixá-lo da outra ponta da rua. Por algum motivo, a visão do gato pareceu diverti-lo. Deu uma risadinha e murmurou: Eu devia ter imaginado.
Encontrou o que procurava no bolso interior da capa. Parecia um isqueiro de prata. Abriu-o, ergueu-o no ar e o acendeu. O lampião de rua mais próximo apagou-se com um estalice seco. E o acendeu de novo. O lampião seguinte piscou e apagou. 12 vezes ele acionou o apagueiro, que até que as únicas luzes acesas na rua toda eram dois pontinhos minúsculos ao longe. Nossa, tá complicado hoje, né? Os olhos do gato que o vigiava. Se alguém espiasse pela janela agora, até a senhora Dursley, de olhos de contas, não conseguiria ver nada que estava acontecendo na calçada. Dumbledore tornou a guardar o apagueiro na capa e saiu caminhando pela rua em direção ao número 4, onde se sentou no muro ao lado do gato. Não olhou para o bicho, mas, passando algum tempo, dirigiu-se a ele. Imaginei encontrar a senhora aqui, professora Minerva McGonagall. E virou-se para sorrir para o gato, mas este desaparecera. Em vez dele, viu-se sorrindo para uma mulher de aspecto severo, que usava óculos de lentes quadradas, exatamente do formato das marcas que o gato tinha em volta dos olhos. Ela também usava uma capa esmeralda, trazia os cabelos negros presos num coque apertado, e parecia decididamente irritada. Como soube que era eu? Perguntou. Minha cara professora, nunca vi um gato se sentar tão duro. O senhor estaria duro se tivesse passado o dia todo sentado em um muro de pedra, respondeu a professora Minerva. O dia todo? Quando podia estar comemorando? Devo ter passado por mais de 10 festas e banquetes a caminho daqui. A professora fungou aborrecida. Ah, sim, vi que todos estão comemorando, disse impaciente. Era de esperar que fossem um pouco mais cautelosos, mas não. Até os trouxas notaram que alguma coisa estava acontecendo. Deu no telejornal. Ela indicou com a cabeça as salas escuras dos Dursley. Eu ouvi bandos de corujas e estrelas cadentes. Ora, eles não são completamente idiotas. Não podiam deixar de notar alguma coisa. Estrelas cadentes em quente? Aposto que foi coisa de Dédalo Diggle. Ele nunca teve muito juízo. Você não pode culpá-los, ponderou Dumbledore educadamente. Temos tido muito pouco que comemorar nos últimos 11 anos. Sei disso, retrucou a professora mal-humorada. Mas não é razão para perdermos a cabeça. As pessoas estão sendo completamente descuidadas. Saem às ruas, em plena luz do dia, sem nem ao menos vestir roupa de trouxa, e espalham boatos. Disgayle lançou um olhar atento a Dumbledore, como se esperasse que ele dissesse alguma coisa. Mas ele continuou calado, por isso ela recomeçou. Ia ser uma graça se, no próprio dia em que você sabe quem parece ter finalmente ido embora, os trouxas descobrissem a nossa existência. Suponho que ele realmente tenha ido embora, não é, Dumbledore? Parece que não há dúvida. Temos muito o que agradecer. Aceita um sorvete de limão? O quê? Um sorvete de limão é uma espécie de doce dos trouxas que sempre gostei muito. Não, obrigada, disse a professora Minerva com frieza, como se não achasse que o momento pedia sorvetes de limão. Mesmo que você sabe quem tenha ido embora? Minha cara professora, com certeza uma pessoa sensata como a senhora pode chamá-lo pelo nome. Toda essa bobagem de você sabe quem, há 11 anos, venho tentando convencer as pessoas a chamá-lo pelo nome que recebeu. Voldemort. A professora franziu o rosto, mas Dumbledore, que estava separando 2 sorvetes de limão, pareceu não reparar. Tudo fica tão confuso quando todos não param de dizer você sabe quem. Nunca vi nenhuma razão para ter medo de dizer o nome de Voldemort. Sei que não vê, disse a professora, parecendo meio exasperada, meio admirada. Mas você é diferente. Todo mundo sabe que é o único de quem você sabe. Ah, está bem. De que Voldemort tem medo. Isso é um elogio, disse Dumbledore calmamente. Voldemort tinha poderes que nunca tive. Só porque você é muito, bem, nobre para usá-los. É uma sorte estar escuro. Nunca mais corei assim desde que Madame Pomfrey me disse que gostava dos meus abafadores de orelhas novos. A professora Minerva lançou um olhar severo a Dumbledore e disse: As corujas não são nada comparadas aos boatos que correm. Sabe o que todos estão dizendo? Por que ele foi embora? Que foi que finalmente o deteve? Aparentemente a professora Minerva chegara ao ponto que estava ansiosa para discutir a verdadeira razão pela qual estivera esperando o dia todo em cima de um muro frio e duro. Porque nem como gato, nem como mulher ela fixara antes um olhar tão penetrante em Dumbledore como agora. Era óbvio que, seja o que fosse que todos estavam dizendo, ela não iria acreditar até que Dumbledore confirmasse de verdade. Dumbledore, porém, estava escolhendo mais um sorvete de limão e não respondeu. O que estão dizendo? Continuou ela.
É que a noite passada Voldemort apareceu em Godric's Hollow. Foi procurar os Potter. O boato é que Lilian e Tiago Potter estão... estão... estão mortos. Dumbledore fez que sim com a cabeça. A professora Minerva perdeu o fôlego. Lilian e Tiago, não posso acreditar, não quero acreditar. Ah, Alvo. Dumbledore estendeu a mão e deu-lhe um tapinha no ombro. Eu sei, disse deprimido. A voz da professora Minerva tremeu ao prosseguir. E não é só isso, estão dizendo que ele tentou matar o filho dos Potter, Harry, mas não conseguiu matar o garotinho. Ninguém sabe por que nem como, mas estão dizendo que na hora que não pôde matar Harry Potter, por alguma razão, o poder de Voldemort desapareceu, e é por isso que ele foi embora. Dumbledore concordou com a cabeça, sério. É verdade? Gaguejou a professora. Depois de tudo que ele fez, todas as pessoas que matou, não conseguiu matar um garotinho? É simplesmente espantoso. De tudo que poderia detê-lo, mas, por Deus, como foi que Harry sobreviveu? Só podemos imaginar, disse Dumbledore. Talvez nunca cheguemos a saber. A professora Minerva pegou um lenço de renda e secou com delicadeza os olhos por baixo das lentes dos óculos. Dumbledore deu uma grande fungada ao mesmo tempo que tirava o relógio de ouro do bolso e o examinava. Era um relógio muito estranho. Tinha 12 ponteirinhos, mas nenhum número. Em vez deles, pequenos planetas giravam à volta. Mas devia fazer sentido para Dumbledore, porque ele o repôs no bolso e disse: Hagrid está atrasado. A propósito, foi ele que lhe disse que eu estaria aqui, suponho. Foi, e suponho que você não vá me dizer por que está aqui e não em outro lugar. Vim trazer Harry para o tio e a tia. Eles são a única família que lhe resta. Você não quer dizer, você não pode estar se referindo às pessoas que moram aqui, exclamou a professora Minerva pulando de pé e apontando para o número 4. Dumbledore, você não pode. Estive observando a família o dia todo. Você não poderia encontrar duas pessoas menos parecidas conosco. E tem um filho, viu dando chutes na mãe até a rua, berrando porque queria balas. Harry Potter vir morar aqui? É o melhor lugar para ele, disse Dumbledore com firmeza. Os tios poderão lhe explicar tudo quando ele for mais velho. Escrevi-lhes uma carta. Uma carta? Repetiu a professora com a voz fraca, sentando-se novamente no muro. Francamente, Dumbledore, você acha que pode explicar tudo isso em uma carta? Essas pessoas jamais vão entendê-lo. Ele vai ser famoso, uma lenda. Eu não me surpreenderia se o dia de hoje ficasse conhecido no futuro como o dia de Harry Potter. Vão escrever livros sobre Harry. Todas as crianças no nosso mundo vão conhecer o nome dele. Exatamente, disse Dumbledore, olhando muito sério por cima dos óculos de meia-lua. Isso seria o bastante para virar a cabeça de qualquer menino. Famoso antes mesmo de saber andar e falar. Famoso por alguma coisa que ele nem vai se lembrar. Você não vê que ele estará muito melhor se crescer longe de tudo isso até que tenha a capacidade de compreender? A professora abriu a boca, mudou de ideia, engoliu em seco e então disse: É, você tá certo, é claro. Mas como é que o garoto vai chegar aqui, Dumbledore? Ela olhou para a capa dele de repente, como se lhe ocorresse que talvez escondesse Harry ali. Hagrid vai trazê-lo. Você acha que é sensato confiar a Hagrid uma tarefa importante como esta? Eu confiaria a Hagrid minha vida, respondeu Dumbledore. Não estou dizendo que ele não tem o coração no lugar, concedeu a professora de má vontade. Mas você não pode fingir que ele é cuidadoso, que tem uma tendência... Que foi isso? Um ronco discreto quebrara o silêncio da rua. Foi aumentando cada vez mais enquanto eles olhavam para cima e para baixo da rua à procura de um sinal de farol de carro. O ronco se transformou num trovão quando os dois olharam para o céu e uma enorme motocicleta caiu do ar e parou na rua diante deles. Se a motocicleta era enorme, não era nada comparado ao homem que a montava de lado. Ele era quase 2 vezes mais alto do que um homem normal, e pelo menos 5 vezes mais largo. Parecia simplesmente grande demais para existir, e tão selvagem. Emaranhados de barba e cabelos negros, longos e grossos, escondiam a maior parte do seu rosto. As mãos tinham o tamanho de uma lata de lixo, e os pés, calçados com botas de couro, pareciam filhotes de golfinhos. Em seus braços imensos e musculosos, ele segurava um embrulho de cobertores. Hagrid! Exclamou Dumbledore, parecendo aliviado. Finalmente! Onde foi que você arranjou a moto? Pedi emprestado, professor Dumbledore, respondeu o gigante, desmontando cuidadosamente da moto ao falar. O jovem Sirius me emprestou. Trouxe ele, professor. Não teve nenhum problema? Não, senhor. A casa ficou quase destruída, mas consegui tirá-lo inteiro antes que os trouxas invadissem o lugar. Ele dormiu quando estávamos sobrevoando Bristol.
Dumbledore e a professora Minerva curvaram-se para o embrulho de cobertores. Dentro, apenas visível, havia um menino que dormia a sono solto. Sob uma mecha de cabelos muito negros caída sobre a testa, eles viram um corte. Curioso. Tinha a forma de um raio. Foi aí que sussurrou a professora. Foi, confirmou Dumbledore. Ficará com a cicatriz para sempre. Será que você não poderia dar um jeito, Dumbledore? Mesmo que pudesse, eu não o faria. As cicatrizes podem vir a ser úteis. Tem uma acima do joelho esquerdo que é um mapa perfeito do metrô de Londres. Bem, dê-me ele aqui, Hagrid. É melhor acabarmos logo com isso. Dumbledore recebeu Harry nos braços e virou-se para a casa dos Dursley. Será que eu podia me despedir dele, professor? Perguntou Hagrid. Ele curvou a enorme cabeça descabelada para Harry e lhe deu o que deve ter sido um beijo muito áspero e peludo. Depois, sem aviso, Hagrid soltou um uivo como o de um cachorro ferido. Sibilou a professora Minerva. Você vai acordar os trouxas? Des des desculpe, soluçou Hagrid, puxando o enorme lenço sujo e escondendo a cara nele. Mas não consigo suportar. Lilian e Tiago mortos e o coitadinho do Harry ter de viver com os trouxas. É muito triste. Mas controle-se, Hagrid, ou vão nos descobrir, sussurrou a professora, dando uma palmadinha desajeitada no braço de Hagrid enquanto Dumbledore saltava a mureta de pedra e se dirigia à porta da frente. Depositou Harry devagarinho no batente, tirou uma carta da capa, meteu-a entre os cobertores do menino e em seguida voltou para a companhia dos dois. Durante um minuto inteiro, os três ficaram parados olhando para o embrulhinho. Os ombros de Hagrid sacudiram, os olhos da professora Minerva piscaram loucamente e a luz cintilante que sempre brilhava nos olhos de Dumbledore parecia ter se extinguido. Bem, disse Dumbledore finalmente, acabou-se. Não temos mais nada a fazer aqui. Já podemos nos reunir aos outros para comemorar. Disse Hagrid com a voz muito abafada. Vou devolver a moto de Sirius. Boa noite, professora Minerva. Professor Dumbledore? Enxugando os olhos na manga da jaqueta, Hagrid montou na moto e acionou o motor com um pontapé. Com um rugido, ela levantou o voo e desapareceu na noite. Nos veremos em breve, espero, professora Minerva, falou Dumbledore com um aceno da cabeça. A professora Minerva assou o nariz em resposta. Dumbledore se virou e desceu a rua. Na esquina parou e puxou o apagueiro. Deu um clique e 12 esferas de luz voltaram aos lampiões, de modo que a Rua dos Alfeneiros de repente iluminou-se com uma claridade laranja e ele divisou o gato listrado se esquivando pela outra ponta da rua. Mal dava para enxergar o embrulhinho de cobertores no batente do número 4. Boa sorte, Harry, murmurou ele. Girou nos calcanhares e, com o movimento da capa, desapareceu. Uma brisa arrepiou as cercas bem cuidadas da Rua dos Alfeneiros, silenciosas e quietas sob o negror do céu. O último lugar do mundo em que alguém esperaria que acontecessem coisas espantosas. Harry Potter virou-se dentro dos cobertores sem acordar. Sua mãozinha agarrou a carta ao lado, mas ele continuou a dormir, sem saber que era especial, sem saber que era famoso, sem saber que iria acordar dentro de poucas horas com o grito da Sra. Dursley ao abrir a porta da frente para pôr as garrafas de leite do lado de fora. Nem que passaria as próximas semanas levando cutucadas e beliscões do primo Duda. Ele não podia saber que, nesse mesmo instante, havia pessoas se reunindo em segredo em todo o país, que erguiam os copos e diziam com vozes abafadas: A Harry Potter, o menino que sobreviveu. E assim terminou o primeiro capítulo do livro do Harry Potter. Meu, só o primeiro capítulo já teve tantas coisas que não é nem mencionada no filme que a gente fica impressionado. De verdade. Eu fico, pelo menos, não sei vocês. Vamos continuar aqui, tá cedo ainda, só tem meia horinha de live. Vamos ler mais um capítulo. Capítulo 2. O vidro que sumiu. Quase 10 anos haviam se passado desde o dia em que os Dursley acordaram e encontraram o sobrinho no batente da porta. Mas a Rua dos Alfeneiros não mudara praticamente nada. O sol nascia para os mesmos jardins cuidados e iluminava o número 4 de bronze, a porta de entrada dos Dursley, e penetrava sorrateiro a sala de estar, que continuava quase igual ao que fora na noite em que o Sr. Dursley ouvira a funesta notícia sobre as corujas.
Somente as fotografias sobre o console da lareira mostravam o tempo que já passara. 10 anos antes, havia uma porção de fotografias de uma coisa que parecia uma grande bola de brincar na praia, usando diferentes chapéus coloridos. Mas Duda Dursley não era mais um bebê. E agora as fotografias mostravam um menino grande e louro na primeira bicicleta, no carrossel de uma feira, brincando com o computador do pai, recebendo um beijo e um abraço da mãe. A sala não continha nenhuma indicação de que havia outro menino na casa. No entanto, Harry Potter continuava lá, no momento adormecido, mas não por muito tempo. Sua tia Petúnia a acordara e foi sua voz aguda que produziu o primeiro ruído do dia. Acorde! Levante-se agora! Harry acordou assustado. A tia bateu à porta outra vez. Acorde! Gritou. Harry ouviu-a caminhar em direção à cozinha e, em seguida, uma frigideira bater no fogão. Virou-se de costas e tentou se lembrar do sonho em que estava. Era um sonho gostoso. Havia uma motocicleta. Tinha a estranha sensação que já vira esse sonho antes. A tia voltara à porta. Você já se levantou? Perguntou. Quase, respondeu Harry. Bem, antes depressa, quero que você tome conta do bacon. E não se atreva a deixá-lo queimar. Quero tudo perfeito no aniversário de Duda. Harry gemeu. Que foi que você disse? Perguntou a tia com rispidez. Nada, nada. O aniversário de Duda. Como podia ter esquecido? Harry levantou-se devagar e começou a procurar as meias. Encontrou-as debaixo da cama e, depois de retirar uma aranha de um pé, calçou-as. Harry estava acostumado com aranhas, porque o armário sob a escada vivia cheio delas, e era ali que ele dormia. Já vestido, saiu para o corredor que levava à cozinha. A mesa quase desaparecera, tantos eram os presentes de aniversário de Duda. Pelo que via, Duda ganhara o novo computador que queria, para não falar na segunda televisão e na bicicleta de corrida. Para o que exatamente Duda queria uma bicicleta de corrida era um mistério para Harry, porque Duda era muito gordo e detestava fazer exercícios, a não ser, é claro, que envolvesse bater em alguém. O saco de pancadas preferido de Duda era Harry, mas nem sempre Duda conseguia pegá-lo. Harry não parecia, mas era muito rápido. Talvez fosse porque vivia num armário escuro, mas Harry sempre fora pequeno e muito magro para a idade. Parecia ainda menor e mais magro do que realmente era, porque só lhe davam para vestir as roupas velhas de Duda, e Duda era 4 vezes maior do que ele. Harry tinha um rosto magro, joelhos ossudos, cabelos negros e olhos muito verdes. Usava óculos redondos remendados com uma fita adesiva, por causa das muitas vezes que Duda o socara no nariz. A única coisa que Harry gostava em sua aparência era uma cicatriz fininha na testa que tinha a forma de um raio. Existia desde que se entendia por gente, e a primeira pergunta que se lembrava de ter feito à tia Petúnia era como a arranjara. Um desastre de carro em que seus pais morreram, respondera ela, e não faça perguntas. Não faça perguntas. Esta era a primeira regra para levar uma vida tranquila com os Dursley. Tio Walter entrou na cozinha quando Harry estava virando bacon. Penteie o cabelo, mandou a guisa de bom dia. Mais ou menos uma vez por semana, tio Walter espiava por cima do jornal e gritava que Harry precisava cortar os cabelos. Harry deve ter feito mais cortes que o resto dos meninos de sua classe, somados, mas não fazia diferença, seus cabelos simplesmente cresciam daquele jeito, para todo lado. Harry estava fritando os ovos na altura em que Duda chegou à cozinha com a mãe. Duda se parecia muito com o tio Walter. Tinha um rosto grande e rosado, pescoço curto, olhos azuis pequenos e aguados, e cabelos louros, muito espessos e assentados na cabeça, enorme e densa. Tia Petúnia dizia com frequência que Duda parecia um anjinho. Harry dizia com frequência que Duda parecia um porco de peruca. Harry pôs os pratos de ovos com bacon na mesa, o que foi difícil, porque não havia muito espaço. Entre mentes, Duda contava os presentes. Ficou desapontado. 36, disse erguendo os olhos para o pai e a mãe. 2 a menos que no ano passado. Querido, você não contou os presentes de tia Guida. Está aqui debaixo deste grandão do papai e da mamãe, está vendo? Está bem, então são 37, respondeu Duda ficando vermelho. Harry, percebendo que Duda estava preparando um enorme acesso de raiva, começou a engolir seu bacon o mais depressa possível, caso o primo virasse à mesa. Tia Petúnia, obviamente, também sentiu o perigo, porque na mesma hora disse: E vamos comprar mais 2 presentes para você quando sairmos hoje. Que tal, fofinho? Mais 2 presentes, está bem assim? Duda pensou um instante, parecia um esforço enorme. Finalmente respondeu hesitante. Então vou ficar com 39, anjinho, disse tia Petúnia. Ah, Duda largou-se na cadeira e agarrou o pacote mais próximo. Então está bem. O Walter deu uma risadinha. O baixinho quer tudo a que tem direito, igualzinho ao pai. É isso aí, garoto.
e arrepiou os cabelos de Duda com os dedos. Naquele instante, o telefone tocou e tia Petúnia foi atendê-lo. Enquanto Harry e tio Walter assistiam a Duda desembrulhar a bicicleta de corrida, a câmera de filmar, um aeromodelo com controle remoto, 16 jogos de computador e um gravador de vídeos estava rasgando a embalagem de um relógio de ouro quando tia Petúnia voltou do telefone parecendo ao mesmo tempo zangada e preocupada. Más notícias, Walter. A senhora Fig fraturou a perna, não pode ficar com ele, indicou Harry com a cabeça. Duda boquiabriu-se de horror, mas o coração de Harry deu um salto. Todo ano, no aniversário de Duda, os pais dele o levavam para passar o dia com um amiguinho em parques de aventuras, lanchonetes ou no cinema. Todo ano deixavam Harry com a senhora Fig, uma velha maluca que morava ali perto. Harry detestava o lugar. A casa inteira cheirava a repolho e a senhora Fig lhe mostrava fotografias de todos os gatos que já tivera. E agora? Perguntou tia Petúnia, olhando furiosa para Harry como se ele tivesse planejado tudo. Harry sabia que devia sentir pena da senhora Fig, que quebrara a perna, mas não era fácil quando lembrava que ia passar um ano sem ter que olhar para o Tobias, o Neres, seu Patinhas e o Pompom outra vez. Poderíamos ligar para a Guida, sugeriu tio Walter. Não diga bobagem, Walter. Ela detesta o menino. Com frequência, os Dursley falavam de Harry assim, como se ele não estivesse presente, ou melhor, como se ele fosse alguma coisa muito desprezível que não conseguisse entendê-los, como uma lesma. E aquela sua amiga, como é mesmo o nome dela? Yvonne? Está passando férias em Majorca, respondeu Petúnia com rispidez. Vocês podiam me deixar aqui, arriscou Harry esperançoso. Ele poderia assistir ao que quisesse na televisão para variar, e quem sabe até dar uma voltinha no computador de Duda. Que a Petúnia parecia que tinha engolido um limão. E quando voltarmos e encontrar a casa destruída? Não vou explodir a casa, prometeu Harry, mas os tios não estavam mais escutando. Talvez pudéssemos levá-lo ao zoológico, disse tia Petúnia, lentamente, e deixá-lo no carro. O carro é novo, não vou deixá-lo sentado no carro sozinho. Duda começou a chorar alto. Na realidade, não estava chorando. Fazia anos que não chorava de verdade. Mas sabia que se fizesse cara de choro e gritasse, a mãe lhe daria o que quisesse. Dudinha, querido, não chore. Mamãe não vai deixar ele estragar o seu dia, exclamou, abraçando-o. Não quero que ele vá. Duda berrou entre grandes soluços fingidos. Ele sempre estraga tudo. E lançou um riso maldoso por entre os braços da mãe. Naquele instante, a campainha tocou. Ah, meu Deus, são eles chegando, disse tia Petúnia nervosa, e um minuto depois, o melhor amigo de Duda, Pedro Polks, entrou acompanhado da mãe. Pedro era um menino magricela, com cara de rato. Em geral, era quem segurava para trás os braços dos garotos enquanto Duda batia neles. Na mesma hora, Duda parou de fingir que estava chorando. Meia hora depois, Harry, que não conseguia acreditar em sua sorte, estava sentado no banco traseiro do carro dos Dursley, com Pedro e Duda, a caminho do jardim zoológico, pela primeira vez na vida. O tio e a tia não tinham conseguido pensar no que fazer com ele, mas antes de saírem, tio Walter puxara Harry para o lado. Estou lhe avisando, disse, aproximando a cara grande e vermelha de Harry. Estou lhe avisando, moleque, a primeira gracinha que fizer, a primeira, vai ficar preso naquele armário até o Natal. Não vou fazer nada, disse Harry, juro. Mas tio Walter não acreditou nele. Ninguém nunca acreditava. O problema era que sempre aconteciam coisas estranhas à volta de Harry, e simplesmente não adiantava dizer aos Dursley que não era sua culpa. Uma vez, tia Petúnia, cansada de ver Harry voltar do barbeiro como se não tivesse estado lá, apanhara uma tesoura de cozinha e cortara o cabelo dele tão curto que o deixara quase careca, exceto por uma franja que ela deixou para esconder aquela cicatriz horrorosa. Duda morreria de rir de Harry. Duda morrera de rir de Harry, que passou a noite acordado imaginando o que seria a escola no dia seguinte, onde já riam dele por causa das roupas folgadas e dos óculos emendados com fita adesiva. Na manhã seguinte, porém, quando se levantou, os cabelos estavam exatamente como eram, antes de tia Petúnia cortá-los. Tinham-no deixado preso uma semana no armário por causa disso. Apesar de sua tentativa de explicar que não saberia explicar como é que os cabelos tinham crescido tão depressa. Outra vez, tia Petúnia tentara obrigá-lo a vestir um macacão velho de Duda, marrom com pompons cor de laranja. Quanto mais tentava enfiá-lo pela cabeça dele, tanto menor o macacão ficava, até que finalmente parecia feito para um fantochinho de dedo. E com certeza não ia servir para Harry. Tia Petúnia concluiu que devia ter encolhido na lavagem, e Harry, para seu grande alívio, não foi castigado. Por outro lado, ele se metera numa grande encrenca quando o encontraram no telhado da cozinha da escola. A turma de Duda o estava perseguindo, como sempre, e tanto para surpresa de Harry quanto dos outros, ele apareceu sentado na chaminé.
Os Dursley receberam uma carta muito zangada da diretora de Harry, contando que Harry andara escalando os prédios da escola. Mas só o que tentara fazer, conforme gritou para o tio Walter através da porta trancada do armário, fora saltar para trás das grandes latas de lixo à porta da cozinha. Harry supunha que o vento devia tê-lo apanhado na hora em que saltou, mas hoje nada ia dar errado. Valia até a pena estar em companhia de Duda e Pedro para passar o dia em outro lugar que não fosse a escola, o armário ou a sala com cheiro de repolho da Sra. Fig. Enquanto dirigia, tio Walter se queixava a tia Petúnia. Ele gostava de se queixar de tudo, das pessoas no trabalho, de Harry, do conselho, de Harry, o banco e Harry eram seus assuntos preferidos. Esta manhã eram as motocicletas, roncando pelas ruas como loucos os arruaceiros, disse quando uma moto emparelhou com eles. Tive um sonho com uma motocicleta, falou Harry, lembrando-se de repente. Ela voava. Tio Walter quase bateu no carro da frente, virou-se para trás e gritou com Harry, seu rosto parecendo uma beterraba gigante e bigoduda. Motocicletas não voam! Duda e Pedro deram risadinhas. Sei que não voo, respondeu Harry. Foi só um sonho. Mas desejou que não tivesse dito nada. Se havia uma coisa que os Dursley detestavam mais do que as suas perguntas, era quando falava de coisas que faziam o que não deviam. Não interessava se era sonho ou desenho animado. Pareciam pensar que ele poderia arranjar ideias perigosas. Era um sábado muito ensolarado e o zoo estava cheio de famílias. Os Dursley compraram grandes sorvetes de chocolate para Duda e Pedro à entrada, e então, porque a mulher sorridente na carrocinha perguntara o que Harry ia querer antes que pudessem afastá-lo depressa dali, eles lhe compraram um picolé barato de limão. Não era ruim, Harry pensou, lambendo-o, enquanto observava um gorila que coçava a cabeça e se parecia demais com Duda, exceto pelos cabelos que não eram louros. Harry passou a melhor manhã que já tivera em muito tempo. Cuidou de andar um pouco afastado dos Dursley, de modo que Duda e Pedro, que ali pela hora do almoço estavam começando a se chatear com os bichos, não recaíssem no seu passatempo favorito de bater no primo. Almoçaram no restaurante do Zoo e quando Duda teve um acesso de raiva porque seu sorvetão não era bastante grande, o Walter comprou-lhe outro e deixou Harry terminar o primeiro. Depois Harry achou que devia ter adivinhado que estava bom demais para durar muito tempo. Terminando o almoço, foram visitar o alojamento dos répteis. Era fresco e escuro ali, com quadrados iluminados ao longo das paredes. Por trás dos vidros rastejavam e deslizavam em pedaços de pau e em pedras todos os tipos de cobras e lagartos. Duda e Pedro queriam ver as enormes cobras venenosas e as grossas pitones que esmagavam um homem. Duda logo encontrou a maior cobra que havia. Poderia dar 2 voltas no carro de tio Walter e amassá-lo até reduzi-lo ao tamanho de uma lata de lixo. Mas naquela hora ela não estava disposta a fazer nada. Na realidade estava dormindo, a sono solto. Duda parou, o nariz comprimido contra o vidro, observando as espirais marrons e reluzentes. Faz ela se mexer, choramingou para o pai. Tio Walter bateu no vidro, mas a cobra não se mexeu. Faz outra vez, mandou Duda. Tio Walter bateu no vidro com os nós dos dedos, mas a cobra continuou dormindo. Que chato! Queixou-se Duda e saiu arrastando os pés. Parar aqui um pouquinho, beber uma água, né? Senão a garganta seca, aí nós não lê mais nada. Harry veio se postar na frente do tanque e estudou a cobra com atenção. Não se admiraria se a própria cobra morresse de tédio. Não tinha companhia a não ser aquela grande idiota que batucava no vidro. Aquela gente idiota que batucava no vidro, tentando incomodá-lo o dia inteiro. Era pior do que ter um armário por quarto, onde a única visita era a tia Petúnia esmurrando a porta para acordá-lo. Mas ao menos ele podia visitar o resto da casa. A cobra inesperadamente abriu os olhos que pareciam contas. Devagarinho, muito devagarinho. Levantou a cabeça até seus olhos chegarem ao nível dos de Harry, e piscou. Harry arregalou os olhos e olhou depressa a toda a volta para ver se havia alguém olhando. Não havia. E retribuiu o olhar da cobra, piscando também. A cobra acenou com a cabeça na direção de tio Walter e de Duda. Depois levantou os olhos para o teto. Lançou um olhar a Harry que dizia com todas as letras: Isso é o que me acontece o tempo todo. Eu sei, murmurou Harry pelo vidro, embora não tivesse muita certeza se a cobra poderia ouvi-lo.
Deve ser bem chato. A cobra concordou com um aceno de cabeça enfático. Mas de onde é que você veio? Perguntou Harry. A cobra apontou com o rabo uma placa próxima ao vidro. Harry espiou. Boa Constrictor, Brasil. Era bom lá? A jiboia apontou novamente a placa com o rabo e Harry leu. Esse espécime nasceu em cativeiro. Ah, entendo. Então você nunca esteve no Brasil? A cobra sacudiu a cabeça, mas um grito ensurdecedor atrás de Harry fez os dois pularem. Duda! Sr. Dudley! Venham ver essa cobra! Vocês não vão acreditar no que está fazendo! Duda veio bamboleando até onde o amigo estava o mais depressa que pôde. Cai fora! Falou, dando um soco nas costelas de Harry. Apanhado de surpresa, Harry caiu com força no chão de concreto. O que se passou em seguida aconteceu tão depressa que ninguém viu como foi. Num segundo, Pedro e Duda estavam encostados no vidro. No segundo seguinte, estavam saltando para trás, soltando uivos de terror. Harry sentou-se e parou de respirar. O vidro da frente do tanque da jiboia tinha sumido. A grande cobra se desenrolou depressa e escorregou pelo chão. As pessoas no alojamento dos répteis gritaram e começaram a correr para as saídas. Quando a cobra passou rápido por ele, Harry poderia jurar que uma voz baixa e sibilante tinha dito: Brasil, aqui vou eu. Obrigada, amigo. O zelador do alojamento dos répteis ficou em estado de choque. Mas o vidro, ele não parava de repetir. Para onde foi o vidro? O diretor do zoo em pessoa preparou uma xícara de chá forte para tia Petúnia enquanto se desculpava 1000 vezes. Pedro e Duda só conseguiam balbuciar. Pelo que Harry vira, a cobra não fizera nada a não ser fingir abocanhar os calcanhares deles quando passou. Mas quando chegaram finalmente ao carro do tio Walter, Duda estava contando que a cobra quase lhe arrancara a perna, a dentadas, enquanto Pedro jurava que a cobra tentara apertá-lo até matar. Mas o pior de tudo, pelo menos para Harry, foi Pedro ter se acalmado o suficiente para perguntar. Harry estava conversando com ela, não estava, Harry? Tio Walter esperou até Pedro estar longe da casa para brigar com Harry. Estava tão zangado que mal podia falar. Conseguiu apenas dizer: Vá, armário, Harry, sem comida, antes de desmontar em uma cadeira e tia Petúnia ter que correr para lhe servir uma boa dose de conhaque. Muito mais tarde, deitado no seu armário, Harry desejou ter um relógio. Não sabia que horas eram, e não tinha certeza se os Dursley já estariam dormindo. Até que estivessem, ele não poderia se arriscar a ir escondido até a cozinha buscar alguma coisa para comer. Vivia com os Dursley havia quase 10 anos. 10 infelizes anos. Desde que se lembrava. Desde que era bebê e seus pais tinham morrido naquele acidente de carro. Não conseguia se lembrar de ter estado no carro quando os pais morreram. Às vezes, quando forçava a memória durante longas horas em seu armário, lembrava-se de uma estranha visão. Um lampejo ofuscante de luz verde e uma queimadura na testa. Isto, supunha ele, era o acidente, embora não conseguisse lembrar de onde vinha toda aquela luz verde. Não conseguia lembrar nada dos pais. A tia e o tio nunca falavam neles, e naturalmente tinham-no proibido de fazer perguntas. E não havia fotografia deles na casa. Quando era mais novo, Harry sonhara muitas vezes com um parente desconhecido que vinha levá-lo embora. Mas isto nunca acontecera. Os Dursley eram sua única família. Ainda assim, ele achava, ou talvez fosse só uma esperança, que estranhos na rua o conheciam. E eram estranhos muito estranhos. Um menino de cartola roxa se curvara para ele uma vez, quando estava fazendo compras com tia Petúnia e Duda. Depois de perguntar a Harry, furiosa se ele conhecia o homem, tia Petúnia tinha empurrado os meninos depressa para fora da loja sem comprar nada. Uma velha amalucada, toda vestida de verde, uma vez acenara alegremente para ele no ônibus. Um careca com um longo casaco púrpura chegara a apertar sua mão na rua um dia desses, e em seguida se afastara sem dizer nada. A coisa mais estranha nessas pessoas era a maneira com que pareciam desaparecer no instante em que Harry tentava vê-los melhor. Na escola, Harry não tinha ninguém. Todos sabiam que a turma de Duda odiava aquele estranho Harry Potter com suas roupas velhas e folgadas e os óculos remendados, e ninguém gostava de contrariar a turma do Duda. E assim terminou o segundo capítulo de Harry Potter. E pelo jeito hoje ninguém apareceu aqui para fazer companhia para mim, então eu vou terminar por aqui mesmo. E amanhã, quem sabe. Não, minto, amanhã não, porque amanhã eu não estarei em casa. Então na quinta-feira eu volto para continuar lendo Harry Potter a partir do terceiro capítulo. E é isso, gente. Pessoal, beijo, beijo. Até quinta.